muito provável, Volney, já levando para você, o fato de se tornar inelegível, porque também acho que o judiciário pensa na reação popular. Tem isso. O judiciário hoje já tem uma resistência popular absurda. A quantidade de pessoas que dizem que não acreditam mais na justiça, que a justiça do Brasil não tem mais credibilidade. E quanto mais eles empurrarem essa situação, pode gerar um maior burburinho, né? Uma maior ebulição do povo brasileiro contra esse judiciário. Então eu discordo do Doval. Eu acho que eles vão fazer de tudo para tornar o Bolsonaro inelegível já. Também acho. Agora, tem como defender, Volney? Eu sei que você tem um contraponto, você costuma ter um contraponto aqui com uma visão mais de esquerda. Agora, a gente falou tantas coisas que nesse processo são bizarras. Você ter o 8 de janeiro numa ação de 2022. Isso é absurdo. Isso é você querer transformar o povo e o próprio Bolsonaro em palhaços. E outra, essa situação, ele usou em benefício próprio. Não. Ele questionou o processo eleitoral no geral. Não para que ele falou ali para todos os candidatos. Será que a urna eletrônica é a melhor forma de se ter uma eleição, com mais credibilidade, com menos chances de erros, e não para o seu benefício próprio? E tá passando para a população, o Tarcísio, na minha opinião, mostrou para a população que são argumentos patéticos, tanto do TSE quanto do advogado do PDT, né? Então, vamos esclarecer aqui para a audiência que no Brasil o processo de impedimento de presidentes não é algo novo. Vamos resgatar aqui o Gilmar Mendes, quando ele tomou aquela decisão de impedir que o Lula assumisse como ministro-chefe da Casa Civil, ainda no governo Dilma, sob a suposta crítica de que ele estaria fugindo da justiça. O Lula foi impedido naquele momento. E aí, posteriormente, o Lula foi impedido também de concorrer às eleições, porque a legislação permitia que ele poderia, como vários vereadores, vários prefeitos no Brasil, com processo na justiça, poderiam participar de processo político. Em 2018, o Lula foi impugnado também de participar de processo eleitoral e o Haddad que assumiu um mês antes do pleito eleitoral. Então aqui, não acho que tem nenhuma posição política do TSE em relação a isso. O Bolsonaro... Você acha o TSE hoje imparcial? Absolutamente. Absolutamente. Veja, vamos lá. O mesmo Supremo Tribunal que está julgando esses processos todos foi o mesmo que julgaram a Dilma e julgaram o próprio Lula. Então não existe. Você acha que o TSE, no caso do Dallagnol, foi imparcial também? Nossa, o Dallagnol e o Moro, eles cavaram a própria cova. O Dallagnol estava respondendo a uma sindicância. Isso, professor. Uma sindicância foi uma interpretação extensiva que não acontece, que não é possível. Independente de gostar ou não do Dallagnol, o processo dele é uma coisa, a atuação dele na Lava Jato outra. Pode ter tido ali só concluir meu raciocínio aqui para responder a pergunta do Thiago. Eu acho que o próprio Bolsonaro, ele planta o que ele colhe. E eu acho, de verdade, que a direita e a centro-direita têm candidatos muito melhores. Eu não sei por que vocês brigam ferrenhamente pro Bolsonaro. E eu concordo aqui com o Duval, quando ele não defende o Bolsonaro, não defende o Lula, não defende... Ok, eu acho que a direita, aqui é uma percepção que eu tenho... Antes de defender ferrenhamente o Bolsonaro, eu brigo por justiça. Eu defendo a justiça. Eu digo que eu votei no Bolsonaro, ao contrário do Duval, ele sabe. Eu apoio muitas posturas do Bolsonaro. Agora, é a defesa por justiça. Eu desaprovo muitas posturas do Bolsonaro. E estamos ok. Porque é o eleitor que decide. Do Lula, você desaprova também? Em algumas situações eu desaprovo, mas no conjunto da obra, o Lula é muito mais estadista que o Bolsonaro. Veja, é só vocês olharem a experiência internacional do Brasil hoje com a do Bolsonaro. De novo, eu acho que quem é da direita, que é da centro-direita, deveria pensar assim, puxa, eu acho que a gente erra em apostar no Bolsonaro. Eu tô falando na figura do Bolsonaro, não é a pauta da direita e nem a pauta da centro-direita. Defender a pauta da direita, da centro-direita, está dentro da democracia. O governo Fernando Henrique foi eleito, o Lula perdeu a eleição 2 vezes pro Fernando Henrique, dentro do regime democrático. O PT até defendeu a época impeachment. O impeachment tem que ser aprovado pelo Congresso. Então, veja, tudo vai passar pelo Congresso, tudo vai passar pela Justiça. Agora, no caso do Bolsonaro em particular, ele se tornar inelegível, ele vai prestar um serviço à própria direita. Porque, veja, o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro politicamente está morto. O Bolsonaro, não o bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo dele tem uma força... Ele tem uma força, não. Ele tem uma força gigantesca. Onde ele pisa, ele é ovacionado. O Lula, onde pisa, ele é chamado de um adjetivo. Eu peguei o avião agora faz uma semana com o Bolsonaro. 80% do voo tirando foto com ele. É lógico. Não, só um minuto. Olha o público. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é o eleitor do Lula. Mas você apoia o Lula?
Cara, eu apoio, no conjunto da obra, apoio o governo Lula em detrimento do governo Bolsonaro. Então você não tem credibilidade nenhuma pra me falar que quem apoia o Bolsonaro tá errado. Se você me disser, não apoio nenhum dos dois, tudo bem. Agora, você apoia alguém com vários escândalos de corrupção nas costas. Vários escândalos de corrupção nas costas. Então você não pode dizer que quem apoia o Bolsonaro tá por um caminho errado. Vamos lá, então. Se você apoia o Lula, o Doval, ele diz, eu não apoio o Lula nem o Bolsonaro. Tudo bem. Agora, se você tem argumento pra me dizer que você apoia o Lula e diz que quem apoia o Bolsonaro não tem argumento, você tá errado. Eu apoio a proposta e o programa de governo apresentado pela centro-esquerda. Centro-esquerda. Qual? Eles apresentaram um projeto que eles não fazem nada. Eles não fazem nada. Cara, você olha o Brasil hoje, dólar em queda, inflação em queda, carne em queda. O Brasil tá bem? Nossa. O Brasil tá bem hoje. Tá com 37% de aprovação? Nós estamos... E, aliás, brasileiro tá percebendo. O eleitorado 37% de aprovação. O eleitorado do Bolsonaro tá apoiando, inclusive, o governo... Tá, de acordo com a pesquisa da IPEC, que foi um sucesso nas eleições. Eles erraram 14% nas eleições. Meu irmão, o dia que eu acreditar em pesquisa do Datafolha, do IPEC, eu mudo meu nome pra Papai Noel. Conveniência. Você acredita não é conveniência. Por favor, pra você. Eles, a diferença que foi de 5%, eles um dia antes das eleições deram 14%. Mas olha, como que você vai acreditar nesses institutos de pesquisa? Eles dizem o que quem paga eles quer escutar. Não, veja, você... Sim. Então, peraí. Não, você não vai me dizer que eu posso levar a sério o que o instituto de pesquisa diz hoje no Brasil. Eu não vi depois das eleições. Eu não vi nenhum eleitor do Bolsonaro questionar a intenção de voto do Tarcísio aqui em São Paulo. E a própria esquerda não questionou as pesquisas de opinião. E aqui as pesquisas se confirmaram, efetivamente, que o Tarcísio ganharia a eleição em São Paulo. Então, com números errados. A diferença foi totalmente errada. É uma questão estatística e de metodologia. Porém, defender os institutos de pesquisa depois do que aconteceu nas eleições não dá. Não dá. Não se trata Contanto que eu mesmo falei, quando falaram, o Lula teve um número negativo pro Lula no Nordeste. Eu falei, também não acredito. De instituto de pesquisa eu não acredito em nada. O Bolsonaro questionar a urna eletrônica naquela reunião com embaixadores, cara, é uma vergonha. Eu acho que a direita, sendo direita, deveria ter vergonha. Eu sou o presidente. E o Lula chamar o golpe da Dilma de... E o Lula chamar o impeachment da Dilma de golpe? Não é vergonha? É uma crítica do mesmo jeito. A mídia fez um movimento contrário, assim, vamos derrubar esses partidos de esquerda no Brasil que só fazem mal ao Brasil. Aí o que fizeram? Aí produziram o Bolsonaro, porque eles estavam pensando em produzir, em eleger à época o Alckmin, um candidato de centro-direita que fosse mais palatável, tanto para a direita, tanto para a população no geral, para a massa, quanto para a elite econômica brasileira. Só que eles acabaram parindo um Bolsonaro, que na minha leitura, e a minha leitura não tem capacidade intelectual, técnica, política de governar o país com a diversidade, com a complexidade que ele tem. Mas você poder falar depois? Você diz de capacidade intelectual, o Lula não sabe nem falar. Você fala de capacidade intelectual. Não, então não fala intelectual. Fala de governar. Não, você falou capacidade intelectual. Se você falar de capacidade intelectual com o Lula nunca estudou nada, o Lula não sabe escrever, não sabe falar, não sabe línguas, ele não sabe nada. Olha, capacidade intelectual você não pode falar. A gente pode fazer aqui um comparativo de estatísticas econômicas. O Brasil, de novo, se isso acontecesse no governo Bolsonaro, eu reconheceria. De verdade, Thiago. Porque, cara, meu compromisso aqui que não é com o candidato A ou B. Governo é eleito para governar. Oposição faz oposição, dentro da regra do jogo. Quando o Bolsonaro coloca na pauta de questionar a urna eletrônica, cara, para com isso, cara. O Tarcísio aqui em São Paulo foi eleito na urna eletrônica, a deputada foi eleita pela urna eletrônica. Vamos parar com esse negócio, cara, a gente ficar mudando o debate, que o país não avança economicamente. Então eu quero discutir o seguinte, Mas o país avançou economicamente com o Bolsonaro. A gente teve uma pandemia e o Brasil não quebrou. Peraí. A gente teve uma pandemia. Vamos lá. E o Brasil não quebrou. Então vamos lá, Thiago. Me chama daqui a 4 anos e a gente voltar a discutir. Não é questão. Você vai ser chamado aqui quando você quiser. É o programa de governo que está sendo adotado. Resumidamente, aí eu convido você, inclusive, que é uma pretensão minha, tá? De você trazer pautas econômicas aqui para a gente discutir a economia, efetivamente. Podemos. Para a gente poder fazer um comparativo. O governo Bolsonaro, durante 4 anos, se você pegar a taxa média de crescimento da economia, foi de 1%, 1,2%. Na média do governo Lula lá, de 3,5%. Na média da Dilma, de 2,5%. Veja, se o Bolsonaro produzisse um crescimento de 3,5%, gerando renda, emprego, com uma visão estratégica de país... Cara, professor, o Bolsonaro... Você está esquecendo da pandemia no governo Bolsonaro. E aqui a ideia não é defender. Acho que a gente entrou num fla-flu de Lula e Bolsonaro aqui, até deixou a injustiça do TSE de lado. Eu posso falar como deputada que acompanhou os 4 anos do governo Bolsonaro. E a pandemia, no meio do governo Bolsonaro? Muito. 2 anos de pandemia. O senhor acha que não teve relevância para o desenvolvimento econômico? Não, porque atingiu o mundo todo. Pelo amor de Deus. Atingiu o mundo todo. Impactou nos números de todo mundo? Todo mundo. Então o senhor está comprando um governo Lula
Lula, com pleno voo internacional, economia flutuando no mundo inteiro, nadando nas commodities internacionais, com o governo com 2 anos de pandemia, de recesso internacional. Mas na Dilma não foi, a economia foi melhor. Não foi. A Dilma saiu do mandato, professor. Olha, a Dilma foi tão boa que o povo tirou ela. Deixa uma mulher falar aqui, olha, como deputada, eu acompanhei os 4 anos do governo Bolsonaro, o governo avançou, o país avançou, os índices de desemprego caíram, nós votamos propostas importantíssimas para o Brasil, PR do mar, marco legal do saneamento, que o governo Lula tentou voltar atrás, um retrocesso que foi aprovado pelo Senado, pela Câmara e pelo Senado, ou seja, o país avançou. Nós demos auxílio emergencial na época da pandemia para os brasileiros, nós ajudamos todos os municípios do Brasil para que houvesse um apoio, houvesse atendimento às pessoas, e o Brasil cresceu, os índices de desemprego caíram com o governo Bolsonaro, nós aprovamos a autonomia do Banco Central, ou seja, o país estava no rumo, no prumo. Agora, assume o governo Lula e antes de assumir, já vota 200 bilhões em caixa, ou seja, eu vou assumir o país, mas eu quero 200 bilhões para gastar, que é o que a gente está vendo, uma troca, rebatismo de programas, né? Agora não é mais a Casa Verde e Amarela, volta Minha Casa Minha Vida, é só isso que a gente está vendo. E você falou de habilidade política. 6 meses sem rumo. Eu era uma deputada do PSB, eu era de oposição. Governo Bolsonaro me ajudou a minha região, sem pensar em ideologia, sem pensar em partidarismo. Agora eu estou no PL, mas eu faço uma oposição inteligente. Se o governo tivesse ido bem, se tivesse fazendo o que é certo, eu estaria tendo meu voto. Só que eu não vejo isso. 10ª viagem já fora do país, 6 meses sem rumo, quase não conseguiu aprovar o aumento de 23 para 37 ministérios. Qual é o Brasil que está crescendo? Eu não estou vendo esse Brasil.